aí, rapaziada? Tô trazendo uma obrita nova pra vocês hoje e já adianto, tá braba demais. Espero que curtam, porque a ideia agora é começar a postar com mais frequência, hein? Então já mete o dedo no like aí pra dar aquela força e me manter nativa. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Num laboratório legal de quimeras, cientistas descobriram que nosso MC, uma quimera poderosa de rank S, conhecida como #17, tá perdendo funcionalidade. Decidindo que não serve mais, eles descartam ele mandando-o para o reino demoníaco com um grupo de caçadores, ordenando que eles proteja, mas proibindo seu retorno. Dentro do reino, incontáveis monstros atacam, mas o 17 destrói todos sem esforço. Garantindo a sobrevivência dos caçadores, quando a missão termina e o portal começa a fechar, eles o abandonam como planejado. Sem ordens e com o corpo falhando, as memórias humanas do 17 voltam. Ele era órfão, sequestrado e transformado em quimera depois de receber injeções de mais de 500 células de monstros. Enquanto a vida dele se apaga, seu núcleo libera uma explosão gigantesca e, num plot twist chocante, o #17 renasce, não como monstro, mas como seu eu humano original. De novo, 17 fica boquiaberto tentando processar o que acabou de acontecer. Ele percebe que as células de monstro dentro dele ainda estão ativas, ou seja, ele não é um humano comum. Ele conclui que o laboratório já terminou com ele, por isso não vieram recuperá-lo. Além das mudanças no corpo, o número de experimento no pulso sumiu. 17 acredita que conseguiu voltar à vida, graças à habilidade dos monstros do tipo fogo que residem no corpo dele. Aparentemente, a menos que o núcleo seja destruído, a criatura pode sobreviver até 3 vezes. Porém, dizem que a Fênix não se funde com células humanas, o que basicamente conclui que o caso dele é especial. 17 percebe que tudo que o laboratório usava para mantê-lo na coleira simplesmente desapareceu. E como a vida de #17 acabou, ele pensa em viver como um humano comum. Na missão de começar do zero, ele pensa num nome para si e decide por Lanchon. Dauntion inicialmente pensa em se vingar, mas joga a ideia fora já que ele nem sabe quem é o alvo. Mesmo assim, está confiante de que um dia vai esbarrar com seus alvos. Quando percebe que está pelado, conclui que arrumar roupas é o primeiro passo para virar humano. Ele começa a andar pelo reino demoníaco e logo encontra um rio, que pode ser útil. Olhando em volta, de repente acha um monstro-pássaro morto por envenenamento. Como ele estava precisando, conclui que o couro do pássaro serve. Transforma o braço em lâmina e, com o que aprendeu no laboratório, começa a esfolar o bicho. No momento em que enfia a lâmina na pele do pássaro, um cheiro forte de veneno toma o ar. Mesmo assim, Xion continua esfolando e deixa o bicho pelado. Agora ele tem um couro grande para usar como roupa. Só que ele fica decepcionado porque o couro tá duro e, além disso, não foi tratado. Aí lembra que pode curtir o couro ele mesmo. Mete a mão na massa e começa a socar o couro até ficar bem macio. Xion fica orgulhoso do que fez e não perde tempo em cortar o couro no formato certo. Enquanto faz isso, o pássaro de repente volta à vida atrás dele. Usando só os punhos, ele rasga o couro até chegar no formato perfeito para virar uma roupa Homem das Cavernas. Ele percebe que nem todo o veneno dissipou, mas está com preguiça de mexer nisso e decide deixar para lá. Nesse instante, ele ouve o pio do pássaro e vira para ver, surpreso, que o bicho não estava realmente morto. Xion nota que o pássaro se mexe de acordo com as palavras dele, deduzindo que talvez entenda o que ele fala, e fica mais surpreso ainda, porque o pássaro mostrava todos os sinais de morte, mas por algum motivo ainda estava vivo. Sem pensar demais, ele conclui que é um monstro do tipo imortal. Ele sabe que seu antigo eu teria matado o pássaro sem hesitar, mas como ele já está fraco demais para se mexer, não vê motivo para matá-lo. Considera que os dois são seres sortudos e incentiva o pássaro a viver bem sua segunda vida, assim como ele pretende viver a dele. Enquanto vai embora, Xion comenta que talvez se encontrem por aí de novo, se o destino quiser. Depois de resolver o problema da roupa, ele decide que o próximo passo é arrumar uma casa. Xion começa a procurar, e o primeiro lugar que encontra é uma caverna, onde dá de cara com um monstro centopeia gigante. Sem vontade de morar num lugar tão escuro, ele cai fora, mas antes de sair, alivia um monstro da cabeça. Ao deixar a caverna, ele vaga até chegar às montanhas nevadas. Encontra uns monstros de gelo, mas também derruba eles facinho. Considera as montanhas nevadas um nem pensar, porque seria difícil achar comida.
continua a busca pelo lar perfeito e, depois de muito esforço, finalmente acha um lugar que serve. Tem um lago, vegetação verde e uma colina cercando a área. Ele confere o lago e percebe que está cheio de peixes, fonte de comida. Tudo que faz um lar perfeito está ali e, sem muita dúvida, Xion decide que encontrou onde construir a nova casa. Em outro lugar, uma quimera do tipo mecânico acabou de cair no reino demoníaco. Como Xion decidiu construir ali, escolhe um terreno bom e transforma o braço em lâminas longas e afiadas. Com um só balanço, derruba troncos e organiza para erguer. Ao colocar as vigas de fundação no chão, percebe uns desníveis e resolve isso nivelando a terra. Depois que termina, pega as árvores e começa a fincá-las nos 4 cantos como pilares da casa. Em seguida, deita tábuas no piso e nas paredes, como não conseguiu prego, usa gosma de monstros do tipo caracol. Aparentemente essas slimes ficam bem sólidas, mas ele não sabe se vão ser à prova d'água, então finaliza com seda de casulo de bicho da seda. Rebeldion fica satisfeito com o que construiu, mas nota que falta alguma coisa. Pensa no que casas humanas têm que a dele não tem. Considera um jardim ou até um cachorro, mas descarta porque não dá para criar cachorro no reino demoníaco. Conclui que vai fazer uma horta, mas ainda assim fica na dúvida porque precisa de algo que cresça naquele lugar. De repente lembra que tem uma montanha nevada perto, onde pode pegar uma planta específica chamada mandrágora. John vai direto para o habitat das mandrágoras, as montanhas nevadas onde a energia demoníaca é mais densa. A neve grossa nas montanhas faz ele lembrar de quando foi sequestrado criança e mandado para o laboratório. Apesar da dor que passou, ele não pode negar que virar quimera tem suas vantagens. Ele não precisa se preocupar com frio nem com fome. Logo ele encontra as plantações de mandrágoras. Aparentemente as mandrágoras são extremamente estressadas, sensíveis, tipo um peixe-sol de monstro. Morre até com pequenas mudanças ambientais. Como ele pretende realocar as mandrágoras, decide pegar as mais jovens e adaptáveis. Primeiro remove as raízes e pensa em tampar os ouvidos, já que são famosas por gritar quando perturbadas. Ele puxa uma mandrágora e, para sua surpresa, ela fica quieta. Achando que foi sorte, puxa outra. Mesmo resultado. Na real, as mandrágoras estão tirando uma soneca gostosa e nem ligam para ele. Ele arranca várias e nenhuma grita como ele esperava. Aparentemente, o grito rola quando as plantas são cultivadas artificialmente por humanos. Como o mundo humano tem pouca energia demoníaca, elas vivem estressadas, por isso gritam pra caramba se forem arrancadas à força, e geralmente morrem no processo. No reino demoníaco, as mandrágoras não têm motivo para gritar. Mesmo assim, Xion estranha que as plantas nem tentem fugir dele. No mínimo, deveriam tentar. Aí cai a ficha. Ele tem células de mandrágora no corpo e elas provavelmente o veem como um dos seus. Ele acha isso ótimo porque diminui o estresse para ele. Gil já tá pensando nas coisas boas que pode tirar cultivando mandrágoras, tipo chá e até comer como petisco. Porém, se arrancar os frutos à força, eles ficam venenosos, e Xion percebe que precisa arrumar um jeito das plantas confiarem nele. Nesse momento, ele nota caçadores por perto e decide checar o que eles estão fazendo nas perigosas montanhas nevadas. Enquanto isso, 2 caçadores estão enfrentando uma horda de monstros do tipo coelho rank B, depois de terem sido deixados para trás pelos camaradas. Eles mal estão sobrevivendo graças a uma barreira, que está prestes a estourar. Os 2 começam a se arrepender de terem virado caçadores no meio de tantas outras profissões. Quando estão prestes a morrer, algo surge do nada e cai no chão na frente deles. Isso chama a atenção deles e a dos coelhos também. Quando a poeira do impacto baixa, eles ficam surpresos de ver a figura de alguém se aproximando. É o nosso MC. Xion percebe que os monstros são coelhos de gelo, e no momento em que os coelhos sentem a hora que sai do corpo dele, entram em pânico e somem no ar. Os caçadores não acreditam que monstros rank B correram só de ver o Xion. Os 2 agradecem por salvá-los e se apresentam. Ele também se apresenta, mas os caçadores ficam confusos de verdade, porque nunca ouviram um nome tão esquisito. Xion então pergunta por que eles estão no reino demoníaco, já que dá pra ver que são caçadores de baixo nível. Eles confessam que foi por dinheiro. Aparentemente surgiu uma tarefa de capturar uma quimera viva, e a recompensa prometida era tentadora. Na hora que mencionam uma quimera, Xion fica na defensiva achando que estão falando dele. Mas aí os caçadores dizem que a quimera escapou do laboratório e que é do tipo mecânico. Como ele não é do tipo mecânico, conclui que não tem com o que se preocupar. Ele planeja conseguir um cristal de portal e voltar para sua nova casa. Então Xion pergunta onde está o equipamento deles, porque tem certeza que tinham cristais de portal. Os caçadores revelam que os caras que o traíram levaram todo o equipamento. Os caçadores perguntam se Xion pretende voltar para o mundo humano logo, porque eles estão no limite. Basicamente, humanos não conseguem ficar muito tempo no reino demoníaco,
por causa da energia demoníaca que acaba matando. Isso não afeta o Xion. De novo, os caçadores começam a implorar para ele salvá-los, mas nesse instante, Xion localiza os caçadores traidores. Ele imediatamente voa, indo na direção onde eles estão, enquanto os dois quase fazem nas calças porque o salvador deles sumiu na frente deles. Em outro lugar, os caçadores conseguiram encurralar a Quimera e estão prontos para derrubá-la. Quando começam a avançar, a Quimera ativa o modo combate, furiosa, pronta para encarar os caçadores sem medo. Logo depois, Xion chega ao último ponto onde sentiu a Quimera, só para encontrar nada mais que sangue e equipamento de caçador. Entre as pegadas havia de uma criança misturada com rastros de fera, sugerindo que a Quimera estava mudando de forma enquanto lutava com os caçadores. Como a Quimera era feita de metal líquido, faz sentido conseguir mudar de forma livremente. Porém, o material usado nela é bem raro, por isso fizeram ela pequena, do tamanho de uma criança ou de um cachorro. Xion fica impressionado que a Quimera aguentou enfrentar 5 caçadores de rank B que estavam atrás dela. Enquanto isso, os 2 caçadores que ele salvou já estão no limite e um deles até tem um bebê a caminho. Eles já esperam a morte quando Xion aparece carregando o equipamento deles nas costas. Os caçadores começam a implorar para ele salvar os 2, e quando ele ignorar, lembra que eles não têm mais cristais de portal. Um deles puxa 2 milhões em dinheiro e diz pro Xion que compra as pedras se ele tiver. Tá na cara que vão morrer se não saírem do reino demoníaco, e Xion fica chocadão com a grana oferecida pela pedra de portal, mesmo sem precisar disso agora. Ainda assim, ele decide aceitar o dinheiro. Pode ser útil quando resolver visitar o mundo humano. Xion então abre um portal para eles e o caçador se curva, jurando que nunca vai esquecer o favor. Ele puxa o amigo exausto para irem embora. E é nessa hora que Xion comenta que pedras de portal sempre custaram por volta de 200 mil. O caçador fala que os preços mudaram faz tempo. Ele pergunta por que Xion quer saber, e Xion admite que ficou meio mal por ter passado a perna neles. Para aliviar a culpa, resolve fazer algo em troca. Toca o ombro do caçador esgotado e começa a infundir mana no corpo dele, deixando os 2 em choque. Essa técnica é algo em que nem caçador de rank A quer se meter, porque as manas podem colidir e embolar, rompendo os canais de mana e causando a morte. Os caçadores acham que Xion vai falhar e eles vão morrer, mas para surpresa total, ele consegue e ainda purifica a energia demoníaca. Os 2 se abraçam forte, achando que já estavam mortos. Depois de ajudar, Xion decide que é hora de partir. Eles agradecem de novo, se perguntando quão poderosa é a mana dele para ter infundido tão fácil no amigo esgotado. Quando os caçadores vão embora, ele volta para casa, satisfeito que a ida deu bom. Nota que as mandrágoras já acordaram e decide que é hora de plantá-las. Acha um canto do terreno e planta as mandrágoras, mas elas parecem infelizes. Xion estranha, tenta alimentar as plantas com um pouco de mana para ver se melhoram, e como esperado, o humor delas muda, deixando Xion aliviado. Nesse meio tempo, a Quimera mecânica se esconde no matinho ali perto. Mesmo sentindo a energia dela, Xion decide não fazer nada até que ela mesma queira contato. Xion entra em casa e despeja tudo que pegou dos caçadores, incluindo a grana. No bolo tem um fogareiro portátil, 8 pedras de portal, roupas extras e sacos de dormir. Xion fica feliz, é tudo que ele precisava, e com sorte ainda tem ramen na mochila. Lembra que a última vez que comeu ramen foi no orfanato. Com fome, decide preparar. Segue as instruções do pacote, pega uma panela e sai para buscar água. Só que um peixe salta da água para atacar ele. Como vai precisar de ingrediente para o ramen, dá uma porrada e mata o peixe e joga na panela. Para incrementar, acha ovos selvagens e umas ervas que servem como cebolinha e taca tudo na panela. Enquanto isso, a Quimera mecânica observa com a barriga roncando. Xion liga o gás e começa a preparar um ramen, mas o cheiro horrível quase mata as mandrágoras sufocadas. Mesmo fedendo, a Quimera está interessadíssima porque quer comer. Ela tem uma ideia genial e se transforma em um cachorro. Aprendeu que humanos gostam de cães e sentem pena de bichos feridos. Ela se aproxima como se fosse um doguinho, mas Xion percebe fácil que é a Quimera. Ele avalia e entende que a Quimera ainda é jovem e está aprendendo. Fica se perguntando como ela escapou do laboratório e veio parar no reino demoníaco. Como ela quer se aproximar, ele oferece o ramen feioso que fez.
Os dois sentam para comer e isso lembra Xion de quando ele e os outros órfãos comiam ramen em um orfanato. Depois do banquete, Xion diz que a quimera pode ir porque ele precisa limpar. O cachorro vira as costas para sair, mas enquanto anda, Xion lembra que ela estava mancando da pata esquerda. A quimera se assusta, percebe que foi descoberta, troca a pata supostamente ferida e continua andando. Logo depois, ele decide testar uma lavanderia improvisada e pega algumas roupas dos caçadores. Tem que fazer isso, não dá para viver de couro para sempre, ele não é homem das cavernas. Coloca a camisa numa pedra e pensa em seguir as instruções de lavar roupa que conhece. Pega um graveto curto e bate de leve, mas para surpresa dele, mesmo a pancadinha gentil estilhaça a pedra e a camisa. Xion sente a frustração de ser forte demais, mas encontra consolo por ter mais uma camisa para tentar. Repara também que a quimera mecânica segue stalkeando ele, sem fazer contato. Basicamente vira qualquer coisa para se disfarçar e observa cada movimento. Pelo que viu, conclui que a quimera mecânica tem menos de 5 anos. Além disso, tem um jeitão mecânico meio travado, o que ele acha normal, efeito colateral em quimeras jovens que tiveram conhecimento enfiado à força. Depois de penar, finalmente ele lava a roupa e fica boa. Só que então percebe que a camisa é pequena demais para ele. Em vez de jogar fora, decide pendurar no varal como troféu. A seguir, ele vai checar as mandrágoras. Assim que deixa a camisa no varal, a quimera mecânica pega a peça e veste, só porque está imitando humanos. Ela declara que agora a camisa é dela e, para ficar estilosa, se transforma numa garota jovem de cabelo longo e bonito. Olhando as mandrágoras, Xion percebe que elas estão bem estranhas, o que não era para acontecer, folhas murchando e raízes secas. Ele fica confuso, porque arrancou todas as ervas daninhas quando preparou o canteiro. Investiga com cuidado e descobre parasitas subterrâneos ferrando as plantas. Ele se culpa por não ter conferido direito, quase matou a plantação. Conclui que precisa fazer uma horta decente, do tamanho da casa dele. Quando está prestes a começar, a quimera aparece e cumprimenta. Xion leva um susto ao ver que ela virou uma garota e ainda está tentando conversar. A menina pergunta se a construção atrás dele é a casa dele, e Xion confirma. Ela pergunta se ele é nativo daquela terra, e quando Xion ouve isso, resolve zoar um pouco. Diz que é nativo, e pergunta de que tribo ela é. A quimera trava, pensa rapidinho e fala que veio do outro lado da cachoeira, que é bem longe. Tão longe que é praticamente impossível, o que entrega que ela inventou. Xion entra na brincadeira e pergunta se é da tribo do Coco, que fica perto da cachoeira. Ela concorda na hora, sou da tribo do Coco. Xion comenta a roupa que ela está usando, dizendo que obviamente é dele. A garota retruca que na tribo deles, o que é encontrado vira propriedade de quem achou. Xion recua e diz, tudo bem, pode ficar. Aí pergunta por que ela está por ali, e ela explica que foi expulsa da tribo, então tem um favor para pedir. Quer morar na casa dele, e implora para que ele aceitar. Xion fica bobo e pergunta o que ela quer dizer com morar, e ela diz que parece um lugar seguro. Ele entende que ela precisa de um teto e aceita, mas avisa que ela tem que provar seu valor. A garota topa e sugere que ele dê um trabalho. Xion fala que precisa que ela revire o terreno porque quer construir uma nova casinha para as mandrágoras. Ela nem espera, agarra o bastão e garante que manda bem com força. Na mesma hora detona o chão, deixando Xion chocado, porque ela nem tenta esconder a força. Xion percebe que ela não está acostumada a ser uma criança normal e não entende como elas agem. De repente ele solta, qual é o seu nome? A menina se assusta porque não tem um, então inventam na hora. Olhando as flores que viu antes, se batiza de Kim-Nari. Xion entende como ela criou o nome, mas não vai discutir. Em pouco tempo ela termina a horta e Xion levanta a cerca de pedras. Xion então coloca as mandrágoras lá e elas claramente amam o novo espaço. Ele nota que Kim-Nari está chorando e pergunta o que houve. Ela diz que ver as mandrágoras lembra ela dos amigos indo embora, e Xion fica surpreso porque não esperava que o laboratório deixasse produtos socializarem. De repente, Xion sente uma aura estranha no ar e percebe que monstros estão lutando. Nari conta que viu um filhote de monstro mais cedo, e pelo que sente, ele está sendo atacado. Xion não se abala, mas nota que Nari fica incomodada, o que o surpreende. Nari quer salvar o filhote, mas tem dificuldade de dizer isso por causa dos comandos enfiados nela. Basicamente, ela não tem livre-arbítrio. Mesmo assim, Xion resolve ajudar. Fala que o pintinho pode sobreviver se eles ajudarem.
Isso ativa Nari, que dispara em direção ao filhote, que está sendo atacado por um grupo de monstros chatos. Nari explode de raiva e bate neles, mandando parar de fazer bullying com o pintinho. Corta para o passado da Nari. Ela sofria bullying dos outros experimentos porque era aplicada e fazia tudo o que mandavam. Eles se juntavam para espancar ela, por isso ela odeia valentões. Movida por essa raiva, ela arrebenta todos os monstros sem piedade. Xion tá cuidando das mandrágoras quando Nari volta com um pintinho branco na mão. Só que o bichinho está inconsciente por causa do ataque. Xion ia dizer o que fazer quando percebe que o filhote é muito familiar. Nari cai no choro. Nari implora pro Xion salvar o pássaro e Xion topa ajudar. Ele põe a mão no filhote e transfere mana para ele. Como não há sinais de ferimentos fatais, enquanto faz isso, Xion percebe fácil que o filhote é o mesmo monstro imortal de quem ele tirou o couro. Ele só fica confuso porque o monstro encolheu tanto, mas supõe que o método de regeneração dele é diferente do seu. Depois de alimentar o bichinho com mana, Nari pergunta se o monstro corre algum risco sério. Xion explica que ele está basicamente desnutrido, estava passando fome por ser pequeno, e garante que vai se recuperar sozinho agora que recebeu mana. Surpreendentemente, Nari tem medo de deixar o filhote sozinho e implora para o Xion para poder criar o bicho. Ela promete treinar direito e até alimentar. Xion avisa que, quando amadurecer, o filhote pode virar gigante, mas Nari não liga e garante que vai dar só um pouquinho de comida. Xion não tá afim de discutir e aceita que ela cuide dele. Ele também acha que vai ser útil deixar o bicho no quintal como o cão de guarda. Daqui a pouco, o pássaro monstro acorda e quando abre os olhos reconhece o Xion. Enquanto Nari comemora porque ele despertou, o monstro fica encarando com cautela o brutamontes parado na frente. Ele também tá enojado de estar sendo agarrado e chacoalhado por uma garotinha, e fica se perguntando como uma criança veio parar no reino demoníaco. Enquanto Nari ouve só um gugu, Xion escuta o pássaro berrando pela vida. Xion levou um susto a perceber que consegue entender o que o pássaro está dizendo. Nari, toda empolgada com o novo pet, não perde tempo. Dá banho nele e até já escolheu um nome. O melhor que ela conseguiu pensar foi Gu, porque o pássaro fica fazendo o som de gugu, tipo o pombo. O pássaro não acredita que estão escolhendo um nome lixo desses. Gu se põe de pé e começa a gritar com a Nari, o que faz a menina achar que ele tá chorando e quer mais água. Sem hesitar, ela taca mais água, mas isso só piora a vida do Gu. Ele deita na mesa implorando para Nari parar com a molhadeira. Como a Nari não entende o Gu, Xion intervém e pede para ela segurar a onda. Aí, Nari decide que o Gu precisa é de comida e sai para buscar. Mais tarde, Xion percebe que vai precisar de um espaço de armazenamento e derruba algumas árvores para cortar nos tamanhos de quer. Só que as árvores se quebram com o menor toque, deixando Xion confuso. Ele sabe que seguiu todas as instruções que conhece, mas Gu manda real, ele tá fazendo tudo errado. Gu explica que existem madeiras com texturas diferentes, e a que Xion tá cortando é madeira macia ou softwood. Xion fica surpreso em saber que árvores têm durezas diferentes, e Gu não acredita o quão burro ele é por não saber disso. Xion então pergunta qual é a cor que indica a madeira mais dura, e Gu revela que a madeira avermelhada é a mais resistente. De repente, cai a ficha no filhote que o Xion consegue realmente entendê-lo. Para confirmar, ele tenta criar uma ponte telepática e entrar na cabeça do Xion, mas Xion bloqueia no mesmo instante. Gu pergunta como entende e Xion diz que basicamente sente palavras humanas pipocando na cabeça. Xion, por outro lado, acha ainda mais estranho o monstro entender palavras humanas. Gu hesita em explicar como faz isso, mas Xion deduz que ele é um daqueles raros monstros do tipo inteligência que nascem por baixa probabilidade. Xion já tinha ouvido falar, mas é a primeira vez que vê um ao vivo. Então, Xion comenta que ele e o monstro já se encontraram antes, e Gu não nega. Na verdade, Gu estava esperando por esse reencontro porque o Xion salvou a vida dele e removeu o couro envenenado que devastava o corpo do Gu naquela época. Como Gu está oferecendo ajuda, Xion pergunta se pode ser agora, e ele topa. Gu diz para Xion segui-lo que vai guiá-lo até onde crescem as árvores vermelhas. Eles estão prestes a sair quando a Nari volta correndo com um caçador no encalço. O caçador usa ataques de fogo, o que assusta a Nari. Ele não tá feliz em ter que atacar uma garotinha, mas também sabe que carreira e vida estão em jogo se não recuperar a quimera mecânica. O caçador alcança a Nari, que caiu no chão, e dispara uma labareda poderosa para tentar esmagá-la, mas Xion bloqueia o ataque. Xion aparece pistola com o Gu no ombro e os dois dropam aura enquanto entram em cena. Gu diz que fala das árvores depois que salvarem a Nari. Xion nota que a Nari está completamente fora de si por medo de fogo e decide apagar o fogo primeiro. Gu fica indignado que o caçador está fazendo bullying com criança, e o caçador por sua vez fica furioso porque alguém desconhecido está impedindo ele de cumprir o dever.
Xion manda o cara calar a boca porque fala demais. Isso irrita o caçador, que despeja ainda mais fogo do corpo, mas Xion resolve fácil, dispara um golpe de energia no murro atrás dele, faz a encosta desabar e soterrar o caçador. Ele percebe tarde demais e acaba preso sobre uma montanha de areia e terra. Xion então confere a Nari e diz que não precisa mais se preocupar. Ele garante que quando tiver medo de alguma coisa, é só nocautear. Depois decide olhar o caçador, agarra a cabeça e tenta puxá-lo da terra, e para sua surpresa, o cabelo do caçador sai na mão. Xion se assombra e fica mais chocado ainda quando vê o Kokuruto careca e feio do sujeito. A galera toda fica surpresa porque o cara parece jovem, mas já é careca. Por isso ele escondia sua insegurança com uma peruca. Nari até esquece que estava chorando e cai na risada do senhor careca. Xion, por outro lado, avalia a situação. Pelo nível do caçador e o nível da Naria, ela não deveria perder para alguém assim. Querendo entender o que tá pegando, ele usa a telepatia para dar uma olhada na memória dela. Sente que Naria ainda tem medo do cientista maligno que mexeu com ela. Xion faz um carinho na cabeça dela, dizendo que ela é uma garota forte. Ele conclui que o trauma não vai sumir de uma vez, mas melhora com o tempo. Fica então a dúvida o que fazer com o senhor careca. Com um sorriso, Nari diz que tem uma ideia. Logo depois, o caçador acorda se vendo pendurado na cachoeira. Amarraram uma corda grossa a uma pedra enorme e prenderam ele na ponta. Ele olha aquilo e começa a se arrepender de todas as decisões da vida. De longe, Nari dá risada, enquanto Xion tenta impedir ela de zoar a aparência alheia. Xion pega a panela e busca água no rio, dizendo que é para fazer ramen. Nari vibra, na cabeça dela, ramen de peixe é o melhor do mundo. Xion provoca se a Chichibu da Kokono come ramen de peixe e ela responde animadíssima que sim. O caçador, por sua vez, tenta entender a situação e, julgando pela presença de Xion, deduz que ele é RA, provavelmente até mais forte, já que há relatos de caçadores poderosos que agem nas sombras. Enquanto Xion pega água pro ramen, Nari está ocupada pescando peixe a torto e direito. Xion diz que só precisa de um e que pode soltar o resto. Nari concorda e ele pede para colocar o peixe na panela. O caçador tá horrorizado, não acredita na quantidade absurda de água que estão colocando para cozinhar 3 pacotes de ramen. Incapaz de aceitar essa heresia culinária, grita para soltarem ele que ele vai cozinhar o ramen. Xion topa e corta a corda para ele descer e cozinhar. Mesmo sendo só ramen, o caçador sente a pressão imensa vindo dos dois e entende que tá frito se errar. Suando frio, decide usar o método padrão que conhece. Calcula a água no feeling. Como são 3 pacotes, coloca molho e macarrão na água fervendo e estima pouco mais de 4 minutos. Para cravar o tempo, conta as batidas do próprio coração e quando chega em 200, aplica todas as técnicas de noodle que sabe. Ele até queria um kimchi, mas no reino demoníaco não rola. Ainda assim, dá o melhor de si e não se arrepende do que vier. Quando termina, chama a galera. Eles encaram o prato, a primeira a notar que os noodles parecem completamente diferentes daqueles frango cru de antes. Eles decidem provar e, na primeira colherada, entram em estado de êxtase gastronômico de tão gostoso. Nari salta da mesa, dizendo pro Xion o quanto o ramen tá delicioso. Até o Gu fica boquiaberto e pergunta se humanos comem coisa tão boa assim todo dia. Xion admite que ficou surpreso, mas manda primeiro terminar o ramen. Pouco depois acabam a comida, no fundo queriam que não tivesse acabado. O caçador pergunta nervoso se eles gostaram. A primeira coisa que Xion pergunta é o que você quer? O caçador não entende e Xion explica que esse ramen ficou bom demais para comer de graça. Ele insiste que o caçador diga o que deseja e promete conceder se estiver ao alcance dele. O caçador, Namkisliak, fica feliz e já se joga de cara no chão. Pede pro Xion ensinar ele a ficar forte como ele. Xion se surpreende e pergunta por que ele tá pedindo isso se o Xion nem é mestre dele. Kisliak confessa que Xion é o caçador mais forte que já conheceu, e além disso, diz que parece que Xion se estabeleceu no reino demoníaco, afinal, construiu casa lá. Kisliak tenta vender suas vantagens, sabe cozinhar e até topa virar entregador, trazendo coisas do mundo humano. Desesperado para aprender com Xion e subir para ranquear, ele faz o pedido. Xion pergunta se ele atacou a Nari por recompensa. O caçador se surpreende em saber que a quimera mecânica já ganhou um nome. Xion sussurra para ele entrar na história e dizer que a Nari é da tribo da Kokono. Kisliak diz que foi atrás por motivos pessoais, difíceis de explicar, e garante que não foi por recompensa. Ele completa: desde que passe no exame de promoção de caçador, o resto não importa. Depois de ouvir o apelo, Xion aceita ajudar o Kisliak, já que o cara também mandou um rango delicioso. Para começar o treino, ele sugere um sparring primeiro. Kisliak curte a ideia, mas a Nari corta e fala que ela é quem quer lutar com ele. Xion pergunta se ela tem certeza do que acabou de dizer e ela lembra o Xion. Foi ele quem falou que coisa que dá medo a gente tem que apagar.
Determinada, ela quer ter a chance de apagar o fogo do Qissiop também. Aí, Xion aponta para uma rocha preta e pergunta para o Kislyak se ele consegue quebrar. A pedra é a tal da Pedra de Ferro Negra, várias vezes mais dura que diamante. Kiziuk fica em choque com o pedido e ainda tentando arrumar desculpa, a Nari vai lá e estilhafa a pedra, exigindo que comecem logo o sparring. Corta para o passado do Kislyak. Ele é um despertado natural, considerado prodígio. Despertou os poderes com 8 anos, cedo, já que o normal é a partir dos 10. Por ser esforçado, cresceu muito rápido. Antes dos 20 já estava em rank B+. Tudo ia perfeito. Até que no começo dos 20 e poucos, o cabelo começou a cair. A coroa foi sumindo e na metade dos 20 ele já estava com entradas em M. Qiziuk começou a rodar a farmácia atrás de solução, mas o farmacêutico mandou desistir de transplante porque ia cair de novo. Era um cara bonitão e talentoso, mas a treta do cabelo apagou o brilho e o crescimento como caçador travou. Até que um dia ele viu um programa do Dr. Han Myong-do, do Instituto Rambit. O doutor contou que derramou por acidente um material líquido raro na cabeça e, pasmem, o cabelo cresceu pra caramba. O velhote tem quase 90 anos e tá cabeludo. Isso tirou o Qiziuk do buraco. Quando perguntam sobre o restante do metal líquido, o doutor diz que vai usar para criar uma forma de vida mecânica e disputar um prêmio grande. Qiziuk surta porque o cara não pretende fazer cura de calvície, o verdadeiro uso para a humanidade, segundo ele. Dias depois, Kislyak lê nas notícias que a forma de vida mecânica do Instituto Rambit fugiu para o reino demoníaco. Como lá não tem lei, ele decide caçar a criatura para ficar com ela e despejar todo o metal na própria cabeça. Só que agora, no reino demoníaco, duelando com a Nari, ele tá apanhando. Qiziuk não acredita que a Nari é tão mais forte, ele não acerta um golpe. Xion fica decepcionado e fala isso na lata. Mesmo assim, Kislyak não desiste e garante pro mestre que vai melhorar. Mais tarde, graças à dica do Gu sobre a madeira vermelha, Xion termina o armário de armazenamento. Até o Gu fica orgulhoso e diz que o móvel vai durar muito. Enquanto cada um cuida de suas coisas, Qiziuk treina feito louco. Mesmo sofrendo na mão da Nari, ele não sente vergonha, sente liberdade. Acredita que é porque tirou a peruca. Gu elogia o controle de fogo do Kislyak, mas zoa que ele não ganha nem de criança. Xion lembra que a Nari não é criança comum, então dá pra entender. Teimoso, Qiziuk pede outro sparring. Dessa vez vai pra cima com uma lâmina de fogo e finalmente acerta a Nari. Só que ela liquefaz o corpo, deixando ele boquiaberto. Ele fica todo aberto pro contra-ataque e a Nari volta à forma humana, dá um chute tão forte que arremessa o cara no morro, rachando a parede. Nari fala confiante, que não tem mais medo de fogo, graças ao Xion. Estirado e envergonhado, Xion se pergunta se bateu no teto como rank B e não tem mais o que mostrar. Mas o Qiziuk tem uma qualidade: não desistir. Ele levanta animado e pede mais uma. De repente, percebe que tá com sangramento no nariz. Xion pergunta há quantos dias ele tá no reino demoníaco. Kislyak responde: 9 dias. Xion recomenda voltar para o mundo humano, porque no rank atual, ele vai morrer se ficar mais. Kislyak concorda, embora quisesse ficar. Então, Xion fala que ele tem potencial para virar rank A e manda continuar treinando firme. Qiziuk fica chocado, já perdeu o exame de rank A por 6 anos seguidos. Até tem ditado: se não passa no mesmo exame em 3 anos, é caso perdido. E ele já falhou 6 vezes, sem precedentes. Xion insiste que dá, porque o manhole dele ainda não se desenvolveu totalmente. Pede pro Kislyak purificar a energia demoníaca quando voltar. Kislyak agradece os conselhos e promete dar o máximo. Logo, Qiziuk se prepara para ir embora e pergunta pro Xion se precisa de mais algo. Viu que o ramen acabou. Xion só pede o ramen mesmo e a Nari deseja boa viagem. Qiziuk manda a Nari continuar treinando e avisa que vai ganhar da próxima. Antes de partir, pergunta pro Shan se viu a peruca dele. Xion fala que não. Sem mais nada, ele vai embora. Depois que sai, o Gu chama a atenção do Shan pro risco do Kislyak trair eles. Xion pergunta o que o Gu acha, já que ele também lê mentes. Xion sente que o cara tá sério mesmo nessa busca por força, e além disso, gosta da sinceridade dele. Aí, a Nari pergunta pro Shan se ele entende o Gu. Ele diz que sim. Xion leva a Nari pra dentro pra mostrar o armário que terminou. Ele tá orgulhoso, mas a Nari aponta que a casa ficou meio escura. Xion concorda e decide abrir janelas. Usando as habilidades, ele recorta os vãos nas paredes, deixando a Nari toda feliz.
Ela ama lugar bem iluminado. Ele comenta que à noite vão precisar de luz para não ficar tudo escuro. Ele fala das pedras luminosas, glowstones, que brilham no escuro. Botando umas poucas já resolve. Gu pergunta se ele sabe onde achar. Xion confirma que ficam na região vulcânica, uma das mais perigosas para os caçadores. Gu diz que lá é a terra natal dele, mas fala isso cabisbaixo. Xion estranha, achou que ele ficaria feliz de voltar para casa. Nari pergunta o que o Zan quis dizer. Xion resume que o Gu tá chateado com alguma coisa. Como o Gu tá preocupado com a região vulcânica, Xion diz que vai sozinho e que eles podem ficar em casa. A Nari recusa, quer ir com o Xion porque superou o medo de fogo. Xion fica impressionado com a velocidade com que ela superou o trauma. Ele pergunta se o Gu vai. Ele topa meio contrariado porque tem pendências por lá. Com tudo combinado, Xion revela que vai fazer equipamentos para o Gu usar na região vulcânica. A região vulcânica é evitada por causa da cinza que arranha os pés, a energia demoníaca concentrada, uma respirada mata, e os gases tóxicos. Tudo isso faz mal para o humano. Só que quando o trio chega, Nari já tá brincando com fogo. Gu entende porque ela tá assim. Ela é uma forma de vida mecânica. Mas o que interessa mais para ele é o que Xion é. Xion responde que é um caçador quimera, o que surpreende o Gu. Ele sabe que não sempre ficam em forma humana. Xion explica que sempre foi assim, mas que após regenerar, a forma mudou. Ele pergunta se o Gu fica de boa andando com eles, já que é um monstro. Gu garante que tá tranquilo, gosta de ter alguém com quem conversar. Enquanto os dois conversam, Nari chega reclamando que não consegue ouvir o Gu como Xion. Xion explica que o Gu só queria saber a origem dele. Nari já corta, dizendo que é nativa, mas o Gu sabe que não é bem assim. Eles seguem explorando o terreno escaldante e Xion comenta que devem achar as pedras luminosas perto dos jorros de lava. Logo chegam ao cume e veem as pedras ali, mas notam também um sapo de fogo macho chorando ao longe. Na frente dele, uma sapa de fogo morta, por isso o choro. A fêmea estava carregando os ovos quando morreu. Gu explica que só as fêmeas carregam os ovos. Como ela morreu, é grande a chance de todos morrerem. E a temperatura da cratera é quente demais para os ovos sobreviverem. Como era esperado, Nari sente pena e Xion decide agir. Ele salta na direção do sapo, enquanto Gu avisa para não chegar perto, o bicho tá agitado. Dito e feito, o sapo cospe fogo e Xion buqueia com um dedo. Num piscar de olhos, Xion chega perto e dá um toque com o dedo na cabeça do sapo. Era um veneno paralisante, o bicho perde os movimentos. Xion sabe que ele vai acordar logo, usou só um pouco. E sapos de fogo têm resistência a venenos. Do alto, a Nari grita perguntando se o Xion tá bem. Ele responde que sim, afinal tem células de sapo de fogo no corpo. Xion diz que não há o que fazer pela fêmea, mas dá pra salvar os ovos. Ele junta os ovos, coloca nas costas do sapo macho e amarra bem pra não cair. Quando o macho retoma os sentidos e percebe que tá carregando os ovos, ele se aproxima da parceira morta, se despede e dá um salto gigantesco, indo embora. Antes do último salto, ele olha de volta para Nari. E ela conclui que era um obrigado. Missão concluída. Com os sapos, Xion chama Nari para descer e pegar as pedras. Nari, empolgada, pega as pedras na borda da cratera. Xion alerta para ter cuidado, senão vai machucar o pé se derrubar. Nari dá uma risadinha. Nari dá risada dizendo que aquelas pedras não são nada perto da força dela. Já o Gu tá penando para carregar as pedras e bota a culpa no corpinho pequeno. Xion então manda ele resolver os assuntos dele enquanto cuida das pedras. Xion acredita até que o Gu trouxe presentes pros amigos, mas o Gu retruca que monstros não têm amigos. Na real, ele nem planeja encontrá-los, só quer largar os presentes e ir embora. Xion fica impressionado por o Gu sentir falta do próprio bando, o que prova que ele é um monstro bem inteligente. Gu, por outro lado, paga de durão, dizendo que não sente falta, mas admite que se arrepende de não ter se despedido quando foi embora. Aí Xion pergunta por que ele deixou o bando. Gu explica que a inteligência trouxe coisas boas e ruins. Se não tivesse aprendido a linguagem, talvez não sentisse esse vazio enorme. Ele se sentia superior e sozinho, não conseguia se relacionar direito com ninguém, por isso saiu. Na real, o bando nem sabe que ele foi embora, e ele nem culpa o pessoal porque eles não têm esse senso de família. No meio de tirar as pedras, Nari acha um ovo, claramente de monstro, mas ninguém sabe qual. Tem uma rachadurinha nele. Gu quase deixa a pedra cair de susto. Xion se preocupa, o filhote precisa quebrar o ovo sozinho para nascer forte e saudável. Nari fica aflita e sugere levar o ovo com eles, para não cozinhar ali. Gu é contra, vai que nasce uma coisa absurda. Xion, porém, já tá com o plano perfeito. Ele conhece um lugar ideal para fazer um ninho e, além disso, tá curioso para saber o que tem dentro do ovo.
Depois de pensar, ele decide que vão levar o ovo para casa. Gu insiste que é melhor deixar, porque nunca viu um ovo daquele tipo. Aí Xion manda o famoso golpe baixo. Pergunta por que o Gu deixou a pedra cair e rachou o ovo em primeiro lugar. Gu engole seco a culpa, mas lembra o Xion de que a Nari pode se machucar por causa dessa decisão idiota. Xion garante que enquanto ele estiver por perto, tá tudo sob controle. Gu respira fundo e aceita levar o ovo. Com isso decidido, Xion fala para terminarem a coleta das pedras. Pouco depois o grupo volta para casa e dá de cara com o Kislyak de volta. Xion estranha o cara ter retornado tão cedo. Kislyak se oferece para carregar as bolsas do Xion, dizendo que tá forte. Xion entrega e o cara despenca com a mochila como se tivesse pego o martelo do Thor. Xion repara que o rosto do Kissiop tá todo marcado e pergunta o que rolou. Lá na região vulcânica, o presente do Gu pro povo dele foram pacotes de lamen que ele deixou por lá. Xion deduz que o Kislyak apanhou em algum lugar, o que surpreende, porque o cara não tem cara de quem vira saco de pancada. Kislyak tenta disfarçar, dizendo que a Nari normalmente bate nele, e Xion não acredita que o sujeito fala isso com orgulho. Para escapar do interrogatório, o cara corre dizendo que vai preparar comida. Mais tarde, Nari acha o Xion mexendo nas pedras e pergunta o que ele está fazendo. Xion explica que está trabalhando nas lâmpadas, cortando e moldando as pedras. Ele diz que vai pendurar as glowstones no teto e garante que vai ficar bonito. Nari elogia. Além de inteligente, ele explica tudo direitinho. E ainda diz que o Xion tem um coração bom, igual do pai dela. Xion aproveita e pergunta se é o papai da tribo do coco. Nari entra na brincadeira e fala que sim. Logo depois começa um barraco entre o Gu e as mandrágoras, porque ele acha que invadiram o território dele. Mais tarde, Kislyak termina um dos pratos especiais dele, trouxinhas de tofu. Ele serve e manda o pessoal atacar. Apesar de curioso com a comida, Xion fala que quer saber o que aconteceu com a cara dele. Kislyak conta que foi à Associação dos Caçadores se inscrever para o exame de promoção, trombou com os caçadores de rank A e os caras zoaram ele por falhar 7 anos seguidos. Virou briga. Antes de terminar a história, o grupo já limpou os pratos e tá pedindo repeteco. Kislyak continua. Falaram para ele parar de aparecer por lá, chamaram de fracassado e ainda zoaram a careca, o que fez ele cair na pilha e sair no soco. Xion pergunta então se ele é totalmente careca ou se raspou. Pelo visto, a queda de cabelo dele é um mistério médico sem solução. Xion pergunta quando é o próximo exame. Em 90 dias. Como o tempo é curto, Xion decreta. Vai rolar treino especial. Kislyak se anima, diz que faz qualquer coisa. Xion surpreende. A primeira tarefa é tomar o lugar da Nari, lavando a louça. Kislyak tá chorando por causa dos pratos quando Xion emenda que ele também vai lavar as pedras para tirar a fuligem vulcânica. O cara fica chocado e lembra ao Xion que ele tinha falado de treino especial. Xion manda real. Pode recusar se quiser viver o resto da vida como um lixo. Aí ele vira pra Nari e fala que eles vão pescar para ajudar a digestão. Nari vibra. Kislyak, por outro lado, saca que tem um motivo por trás desse papo de lavar pedra. Em vez de reclamar, ele mete a mão na massa. Afinal, suou para virar classe B, e já começa a se gabar de todas as qualidades dele. Kislyak corre atrás da Nari e do Xion e encontra os dois no rio. Enquanto eles tentam pegar peixe, ele tá lá lavando o prato e sofrendo, porque o tipo de poder dele não lida bem com bicho aquático. Xion fica frustrado, mas explica que a mana dele tem utilidade sim. Manda erguer o escudo de mana. Kislyak diz que sempre tenta, mas nunca dá certo. Xion pega uma glowstone e manda ele segurar. O cara estranha e a pedra despenca da mão dele. Aí cai a ficha. A pedra tem energia demoníaca condensada e ele não consegue segurar por causa disso. Xion confirma que algumas glowstones têm energia demoníaca bruta do reino demoníaco, poder puro, não refinado. Ele explica que o Kislyak precisa usar mana refinada para expulsar essa energia antes de conseguir usar bem o próprio poder. Xion ainda diz que o Kislyak tem muita mana no corpo, só não sabe controlar direito. Ele toca um ponto no peito do cara e pergunta se abriu um caminho por dentro. Do jeitinho que o Xion falou, Kislyak sente a mana fluindo e Xion manda ele seguir esse caminho. Depois fala para concentrar mana enquanto tenta erguer a pedra. Kislyak obedece e depois de penar um pouco, consegue levantar a glowstone. Ele fica feliz notando que lava-pratos e pedras fazia parte do plano do Xion desde o início. Animado, Xion manda ele continuar canalizando a mana e também continuar com a pia. Kislyak garante que vai fazer tudo. Xion curte a determinação e no fundo confia que ele dá conta. À noite, Xion pendura a glowstone no teto e ela vira uma luminária top. Enquanto todo mundo dorme, só o Gu fica acordado com o ovo. Ele já tinha tirado um cochilo antes e agora o sono sumiu. De repente, ele vê a Nari levantar que nem zumbi e sair de casa. Para surpresa dele, a Nari foi lavar a louça porque estava suja. Xion e Gu ficam olhando de longe sem entender por que a menina tá lavando roupa de madrugada. Gu comenta que ela precisava, é menina e só tem aquela roupa. Daqui a pouco Nari sai da água toda feliz porque terminou a lavagem e tá limpinha. Ela tá comemorando quando Xion sai fingindo que foi pegar um ar. Nari pergunta o que ele tá fazendo ali, ele diz que tá dando uma volta com o Gu.
Xion pergunta se ela também tá passeando e ela responde nervosa que sim. Então ele pede para ela ficar paradinha e coloca um cinto e uma flor na cintura dela. Nari ama o novo visual, ficou estilosa. De repente vem um barulho irritante da mata e a Nari se assusta. Xion acalma dizendo que é só um gafanhoto. Voltando para casa, Xion pergunta se ela precisa de mais alguma coisa, tipo roupas e sapatos. Nari diz que tá feliz com o que ele já deu. Depois, Xion sai do reino demoníaco vestindo uma roupa maneira, mas descalço. Ele vai às compras por causa da Nari e a galera na rua olha pra ele como se fosse maluco. Xion não pode levar a Nari pro mundo humano porque tem um rastreador implantado nela e além disso ela ainda tá traumatizada. Ele nunca imaginou que pisaria no mundo humano por causa de roupa de criança. Enquanto procura uma loja, aparece um moleque todo largado dizendo que leva ele até uma em 10.000 won. Já percebeu que o Xion não é dali, diz que conhece o caminho. Xion topa pagar, mas avisa que não tem trocado e só paga quando trocar o dinheiro. O garoto achou uma piada um caçador sem 10.000 won e conclui que o Xion deve ser novato que caiu em golpe. Mesmo assim, manda ele seguir, já que aparenta ter dinheiro para comprar roupa. Andando pela rua, o garoto se apresenta, o Bong-su. Xion repara nas viaturas por perto e pensa que a favela agora tá segura. Bong-su comenta que dá pra ver que o Xion não despertou faz muito, já que saiu do portal sem equipamento. Na cabeça dele, o Xion foi roubado por caras mais fortes, mas deixa um conselho, não desiste. Xion acha o menino sábio pra idade, mas ele rebate que não é criança, tem 17 anos. De repente eles veem os campanhas na frente e o Bong-su fala pro Xion evitar aquele distrito ao custo que for, porque é a favela mais perigosa. A gangue do espaço ficava no distrito 11 e expandiu pro 13. A polícia nem entra mais lá. Aí o Bong-su revela que eles são. Na verdade, ele estava no distrito 12. Isso deixou-o preocupado enquanto se perguntava se o orfanato onde morou no distrito 13 ainda existia. Enquanto isso, dentro de uma loja de roupas infantis, a dona já estava se arrependendo de ter aberto uma loja de crianças dentro do cortiço e pensava em mudar de ramo quando o Tion entrou na loja. Depois de uma interação engraçada entre o Bong-su e a dona da loja, a Park, ele diz a ela que o Tion tá ali para comprar algumas roupas. A Park agarra o Bong-su pelas bochechas, irritada, dizendo para ele parar de trazer caçadores sem grana para a loja dela porque já tem um monte devendo. A Park já tinha descartado o Tion por causa do jeito que ele estava vestido. Aparentemente foi ela quem disse ao Bong-su para trazer caçadores coitados para a loja porque eles lembravam o irmão falecido dela. A Park admite isso, mas diz que vai acabar fechando as portas se continuar ajudando. Enquanto os dois discutem como um casal, o Tion tá olhando as roupas na loja. Então o Tion corta a conversa dizendo que quer comprar roupas e tira uma nota de 10.000 won, falando que é todo o dinheiro que ele tem. No momento em que vem isso, a recepção muda. A Park passa a agir como uma boa lojista, enquanto o Bong-su traz um prato de lanches e uma bebida para ele. A Park começa a vender todas as roupas que tem na loja. O Tion então diz à dona que precisa de roupas para uma garota na pré-adolescência e para ele mesmo. A Park fica feliz em ouvir isso e já mergulha no estoque para começar a trazer as roupas bonitas que tem. No fim do dia, o Tion comprou tudo o que podia da loja e a dona deseja que o dia pudesse continuar daquele jeito. Depois de empacotar tudo, ela se oferece para fazer a entrega, mas o Tion garante que consegue carregar sozinho. O Tion então entrega 100.000 won pro Bong-su e diz que tem outro favor para pedir. Depois que saem da loja, o Bong-su fica em silêncio, até levar o Tion a uma pensão que ele tinha pedido. Ele garante que a pensão é segura porque tem uma delegacia ali perto e a dona é gente boa. Ao ouvir isso, o Tion entra, dizendo ao Bong-su para esperar do lado de fora. O Bong-su fica do lado de fora pensando no que aconteceu na loja. Ele acha que tem algo errado, porque o Tion deu 100.000 won para ele e ainda comprou roupas para ele. Ele começa a achar que o Tion é um daqueles caras que atraem crianças para sequestrá-las e fica na dúvida se deve correr ou não. Ao mesmo tempo, ele pensa melhor e percebe que o Tion realmente pode ser uma boa pessoa. Pouco depois, o Tion volta e diz que o Bong-su tinha razão. A dona é gente boa. De repente, ele entrega uma chave para o Bong-su, dizendo que dá para ver claramente que ele está vivendo nas ruas. O Tion pagou 1 ano de aluguel adiantado para ele começar a morar lá e, além disso, pagou também pelas refeições. O Tion diz ao Bong-su para se certificar de comer direito e, depois de organizar tudo, avisa que está indo embora. Quando o Tion está prestes a entrar no portal para voltar ao reino humano, o Bong-su acaba perguntando se ele tem algum motivo oculto, porque eles se conheceram naquele mesmo dia. O Bong-su não consegue acreditar que o Tion fez todas aquelas coisas legais por ele, e o Tion responde que fazer tudo aquilo basicamente o fez lembrar de como as coisas eram. O Tion menciona que já foi como o Bong-su, apesar de ter sido há muito tempo. Com isso, o Tion entra no reino demoníaco. E quando ele volta, a Nari já está preocupada porque o Tion saiu sem avisar nada. O Tion então diz que saiu para buscar presentes para Nari. Ele entrega a sacola para ela, que está cheia de roupas legais. A Nari fica super empolgada com as roupas bonitas que o Tion comprou para ela
e ele pede que ela leve tudo para dentro de casa para experimentar. Numa revelação rápida, eram as roupas do Cássio que o Chon pegou emprestados para ir ao mundo humano, e ele nem trouxe nada para o Cássio na volta. Depois o Chon senta para dobrar as roupas enquanto a Nari experimenta algumas. O Chon fica feliz porque a Nari está animada com as roupas que ele comprou e porque ela fica fofa usando elas. Depois de provar várias, ela escolhe a favorita, a que tem um desenho de um pintinho no meio, dizendo que parece o Gu. O Gu não acredita que está sendo comparado a um desenho bobo de galinha numa camiseta. O Chon então oferece a chance dela mesma tentar dobrar o resto, e a Nari aceita feliz. O Gu comenta que não tem espaço na casa para todas as roupas que o Chon trouxe. O Chon diz que já pensou nisso, e a solução é ampliar a casa para criar um closet walk-in e instalar um guarda-roupa embutido. O Gu se preocupa que vão ter que começar a cortar árvores para isso, mas o Chon diz que é a pessoa perfeita para ajudar. Então ele invoca o Kisep, dizendo que tem outro treinamento especial para ele. O Kisep fica empolgado por ter sido chamado, e informa ao Chon que limpou a sua roupa de treino. No caso, a roupa toda esfarelada do Chon. O Kisep acha que o Chon deixou o veneno propositalmente na roupa para treinar o próprio corpo e ficar mais forte. Sem o Kisep saber, o Chon só estava com preguiça de lavar. E de repente, o Kisep diz ao Chon que ele está livre para usá-la. O Chon joga a carta perfeita dizendo que vai ser o uniforme de treino ideal para ele. Manda ele vestir e ir cortar lenha. O Gu, o instigador, entra dizendo que ele mesmo vai escolher as madeiras para o Kisep cortar. O Kisep imediatamente fica preocupado, porque pode até morrer só de vestir a roupa, e o Chon ainda complica mandando ele cortar árvores. De repente a Nari grita de dentro da casa, dizendo que tem algo errado com o ovo. O grupo entra e o Chon conclui que o ovo está prestes a chocar, por isso os movimentos estão ficando violentos. O Kisep teme que saia um monstro de classe desastre dentro do ovo. Mas a Nari discorda, dizendo que vai nascer um monstro fofo. Os dois estão discutindo quando o ovo começa a rachar, e o que sai primeiro são umas garras bem enfiadas. Os dois estão curiosos, até que o ovo se abre inteiro, revelando a criatura dentro. Mas a Nari e o Kisep ficam totalmente confusos, porque é uma criatura que eles nunca viram antes. Ela tem corpo de sapo, enquanto os pés parecem os de pássaro. A criatura não perde o tempo, salta da mesa direto no rosto do Kisep, e ele quase morre de susto. Mais tarde o Kisep começa a cortar as árvores como o mestre mandou. O Gu senta na cabeça dele para monitorar e supervisionar. Enquanto corta, o Kisep está passando um perrengue, por causa do veneno presente no uniforme. O Kisep não acredita que o Chon andava de boa com aquela roupa maldita. O Chon, por outro lado, só curte o momento. Depois de dobrar as roupas, a Nari vem mostrar a criatura no colo pro Chon, dizendo que ela parece obediente e boazinha. O Chon acredita que a criatura é leal a Nari porque percebeu que foi ela quem salvou a vida dela. Mas ainda resta dúvida de como vão chamá-la. O Chon sugere o nome Sassá, porque ela é parte Snake, cobra. A Nari ainda está discutindo isso com o Chon quando a Sassá salta e corre para a mata. O Chon fica feliz que os dois estão se divertindo juntos, o que é um bom sinal para a família. O Chon então diz ao Gu que nunca viu uma criatura como a Sassá antes, e o Gu fala a mesma coisa, o que possivelmente significa que é uma espécie rara. No entanto, o Gu sabe com certeza que o monstro vem da região vulcânica, e por causa disso, eles precisam ficar de olho nas mandragosas. Aparentemente, monstros da zona vulcânica consideram espécie do tipo planta uma iguaria. Basicamente, eles devoram qualquer planta que vem, já que plantas são escassas na região. E além disso, eles gostam de plantas cheias de energia demoníaca forte. Por isso, o Gu tem certeza que o monstro vai tentar desenterrar as mandragoras para comê-las. Como o Gu previu, o monstro já foi para o campo de mandragoras, e um encarardo começou entre eles. A Nari quer impedir, mas o Chon diz que não há necessidade. Ele acredita que são monstros e que precisam se enfrentar pelo menos uma vez para resolver as diferenças. Como a Sassá ainda é bem jovem, ele acredita que ela não representa muito perigo para as plantas. Então a Sassá mira na menor mandragora, mas a maior bloqueia. A mandragora imediatamente entra numa formação de defesa e contra-ataque, e como esperado, a segunda mandragora lança o contra-ataque. Só que a Sassá bloqueia com a cauda, parecendo até que está sorrindo. Só que a terceira já aproveita a oportunidade para fechar a armadilha contra a Sassá. No fim, as mandragoras vencem a Sassá e ela começa a chorar. A Sassá acaba fugindo e o Chon declara que as mandragoras ganharam a primeira rodada da briga. Como o show acabou, o Chon sugere que a gente volte ao que estava fazendo. 2 dias depois, o Kisep conclui a ampliação da casa e joga fora o uniforme, chorando de alegria. Ele se pergunta se fez um bom trabalho, mas o Chon aparece elogiando, dizendo que ficou até melhor do que o esperado. A Nari também está impressionada porque a casa cheira a flores, graças ao Gu, que escolheu madeira aromática para a construção.
O Tion confia que as roupas guardadas ali também vão ficar cheirosas. Quando o Kisep descobre que o Tion deu um nome ao novo monstro, Sassá, ele propõe um supostamente melhor. O Tion pergunta que ele revele o nome, e ele solta, Pinto Cobra, que é o nome mais tosco que um ser humano pode inventar. A Nari sugere o próprio nome, mas também acaba sendo ruim. O Gu quer entrar no conversa, e o Tion decide perguntar o nome verdadeiro dele, já que ele dizia que tinha um. O Gu então revela que o nome real é Casco da Montanha Rochosa, que basicamente expressa a identidade dele. O Tion solta um suspiro de decepção, já que tá morando com um bando de cabeças ocas. Como ninguém consegue pensar num nome melhor, o grupo fica mesmo com Sassá. Terminada a extensão da casa, o Gu pergunta ao Tion qual é o próximo plano. O Tion então revela o que pensou quando estava no reino humano. Ele sugere construir uma cerca resistente ao fazendário para impedir a entrada de monstros, mesmo que ele não estiver por perto. O Kisep olha para a casa e duvida que alguém, pessoa ou monstro em sã consciência, tentaria se aproximar daquela casa assustadora. O Tion então diz que o monstro classe S ou caçadores renegados podem aparecer, já que a ideia é manter gente de fora. O Gu diz que a cerca tem que ser feita de materiais com energia demoníaca densa, e para conseguir isso, eles vão ter que ir à área costeira. Aparentemente lá existe um quartzo amarelado ainda mais duro que a pedra negra. O Tion já imagina como a cerca vai ficar bonita se eles também colocarem pedras luminosas nela. Enquanto a Nari e o Gu ficam empolgados por irem à costa, o Kisep tem pesadelo só de pensar nisso. O Kisep tá morrendo de medo, mas aí dá um sangramento no nariz, o que significa que ele tem que voltar ao mundo humano. O Kisep não podia estar mais feliz porque aconteceu na hora certa. Ele imediatamente diz ao Tion que precisa sair para buscar remédios para energia demoníaca. E o Tion acredita. Ele pede para que ele cuide das mandragoras caso eles voltem tarde. O Kisep então avisa o Tion que ter cuidado na região costeira, porque é um lugar perigoso para caçadores rank A e abaixo. Basicamente, a região é governada por dois monstros de classe desastre: o Rei das Serpentes e a Rainha das Algas. É a primeira vez que o Tion vai ouvir isso, e o Kisop explica que os relatórios diziam que eles são caçadores quimera, que fugiram do laboratório há muito tempo. Aparentemente, eles têm cabeças de pássaro, mas os corpos continuam em forma humana. Enquanto isso, alguns caçadores estão praticamente indo contra os tais monstros, de classe desastre. Eles acertam um golpe de rastreamento direto, fazendo os monstros virarem para a direção oposta. Eles acham que o monstro está fugindo e sugerem persegui-lo, porém um deles diz que devem esperar até os monstros chegarem ao abrigo deles antes de abatê-los. Os caçadores ficam surpresos que, mesmo depois de 60 anos, os monstros ainda não morreram. Eles acreditam que as quimeras se transformaram completamente em monstros, e os caçadores não estão dispostos a permitir que os monstros manchem a grande conquista que veio com a criação dos caçadores quimera. De repente, percebem que o monstro nem está fugindo, mas mirando direto neles. O líder da equipe ordena aos homens que levantem uma barreira contra o ataque que está vindo, porém a barreira deles não fez muita coisa contra o monstro, que a estilhaçou com um único golpe. É aí que finalmente começa a cair a ficha de que eles subestimaram a força do monstro. O monstro parte para cima de novo e está prestes a acabar com eles quando a Nari aparece na cena para socar o monstro, dizendo para ele mexer com alguém do tamanho dele. O monstro percebe que a Nari é uma quimera e salta para trás para reavaliar a situação. A Nari então diz ao Tion que o monstro está intimidando os caçadores, mas o Tion acha que na verdade é o contrário. Logo depois, os caçadores captam a informação de que a quimera mecânica está por ali. É quando cai a ficha no Tion de que a Nari ainda tem um dispositivo de rastreamento enfiado nela. Além disso, o Tion parece conhecer o cara de cabeça de pássaro. O Tion então grita para ele, lembrando que eles foram colegas de quarto, mas ele não consegue lembrar o número de identificação dele. Enquanto o Tion conversa com cabeça de pássaro, os caçadores sugerem que o melhor seria recuar e voltar para o mundo humano. Porém, eles planejam voltar mais fortes, e no momento em que o Tion ouve isso, ele sabe que eles vão dar trabalho. Sem hesitar, ele sugere que ele e o pássaro cuidem da situação. Acaba que o pássaro era mesmo o colega de quarto dele, #33. O #33 também reconhece o cheiro vindo do Tion e consegue deduzir que ele é o #17. 66 anos atrás, numa floresta perto do laboratório TDA, o #33 foi visto carregando uma garotinha nas costas enquanto tentavam fugir do laboratório. Aparentemente, a garotinha se chamava Dia na época, e o #33 estava se esforçando para levar os dois a um lugar seguro. Enquanto correm pela floresta, eles de repente trombam com um Tion criança, que diz ao #33 que ficou sabendo dos efeitos colaterais dele e que eles estão piorando. O Tion diz que ainda terminaria mal para ele se não voltasse em 3 dias, porque o feitiço de detonação entraria em ação e o mataria. Porém, o Tion diz que a irmã dele, Dia, ainda não estava programada para a terminação. O Tion sugere que o #33 fique no laboratório, onde ele pode conseguir supressores para os efeitos colaterais e assim viver um pouco mais, nem que seja um dia. O #33 então diz ao Tion que ele nunca vai saber como eles se sentem, já que o Tion não tem efeitos colaterais como o resto deles. O #33 deita a irmã no chão e diz ao Tion que tudo que ele quer é viver livremente, e para isso está pronto para lutar com o Tion para que ele saia do caminho.
Nesse momento, Tion abre um portal para o reino demoníaco para ele, surpreendendo o Hashtag 33 porque ele nunca esperou que o Tion tivesse uma pedra de portal. Basicamente, eles sabem que há duas opções para quem pisa no reino demoníaco. Ou as células humanas são envenenadas pela energia demoníaca, ou as células monstruosas absorvem energia demoníaca e são ativadas. O Tion deixa claro para o Hashtag 33 que o reino demoníaco é a melhor opção para ele, já que ele quer viver livremente até morrer. Basicamente, o feitiço de detonação do laboratório não se ativa se eles cruzarem para o reino demoníaco. O Hashtag 33 pergunta ao Tion se existe um jeito de sobreviver no reino demoníaco, e ele responde que vai ter que acumular mana suficiente para proteger o corpo e a mente humanas da energia demoníaca. O Tion admite que pode não ser fácil para ele por causa das habilidades atuais, mas tem quase certeza que o futuro guarda incertezas. O Hashtag 33 diz que talvez ele não saiba porque o Tion está ajudando, mas vai aceitar ajuda mesmo assim. Antes de entrar no reino demoníaco, o Hashtag 33 diz ao Tion que foram colegas de quarto por 4 anos, mas ainda não sabem os nomes um do outro. É quando o Hashtag 33 finalmente revela que o nome dele é Ubion. Agora, no presente, o Tion coloca os caçadores num estado de controle mental para apagar as memórias deles, e assim que percebe que está funcionando perfeitamente, os libera. Aparentemente, o Tion tem células de erva do esquecimento transplantadas no corpo, e isso causa hipnose e perda de memória. O Bion acredita na quantidade de coisas que injetaram no corpo do Tion só porque ele nunca apresentou efeitos colaterais. O Tion avisa o cara de que muita coisa aconteceu depois que ele foi embora. A Nari então puxa a roupa do Tion para perguntar se ele conhece o Bion de algum lugar, já que eles estão brincando do jogo nativo. O Tion diz a Nari que o Bion é da tribo do Pardel, chocando o próprio Bion. O Tion deixa tudo ainda mais divertido, provocando a Nari, perguntando se a tribo do Pardel e a tribo do Cocô são aliadas. A Nari responde rápido que, na verdade, são aliadas. Enquanto os dois falam isso, o Bion continua totalmente confuso. Logo depois, a Nari abaixa a cabeça para pedir desculpas ao Tion, dizendo que atacou ele porque achou que era uma pessoa ruim. A Nari já começa a reclamar de fome, e o Tion pergunta ao Bion se ele tem comida em casa. O Bion está totalmente confuso com tudo que está acontecendo na frente dele, porque não quer acreditar no fato de que o Tion está criando uma filha. Em seguida, o Bion leva o grupo para a casa dele, que é construída como um ninho de pássaro de verdade. O Tion presente o Bion dizendo que ele realmente construiu a casa muito bem. O Bion então traz um prato de mariscos grelhados que ele preparou, no qual ele até adicionou abóbora demoníaca. Só de olhar já parece delicioso, e no momento em que o Gu e a Nari provam, vão direto para o paraíso gastronômico. Até o Tion admite que a comida está muito boa, até o musgo vermelho que o Bion colocou. O Bion se orgulha da própria cozinha, comentando que o musgo vermelho é um tempero coringa. O Bion está para dizer a eles que comecem devagar, quando ouve a Nari gritar "quero mais". O Bion quase desmaia de coração porque ele está sem ingredientes. Como a Nari gostou tanto da comida, ela oferece ir catar mariscos para o Bion fazer o prato de novo. O Bion então menciona que pode ser um pouco perigoso para ela catar mariscos, mas a Nari sai correndo, prometendo pegar o máximo que conseguir porque quer comer até se fartar. Enquanto as crianças saem, os mais velhos ficam para discutir o que aconteceu depois da partida dele. O Bion fica impressionado ao ouvir que o Tion realmente voltou à vida graças às células de imortalidade dentro dele. O Bion então pergunta ao Tion se ele pretende voltar ao laboratório. O Tion confessa que às vezes até dá vontade, mas acha que já tem uma vida boa, então não precisa ter pressa. O Tion então pergunta ao Bion se ele também pretende se vingar. O Bion menciona que os feitiços no corpo do Tion podem até ter desaparecido depois que ele voltou à vida, mas o mesmo não pode ser dito deles. No caso deles, ainda tem os feitiços de detonação no corpo. O Bion tem quase certeza que eles vão explodir no momento em que voltarem para o mundo humano. O Tion repara que o Bion consegue controlar as asas, mas pergunta sobre a cabeça dele e se ela já voltou ao normal alguma vez. O Bion então diz que ele até consegue mudar de volta, mas está mantendo intencionalmente do jeito que está. Aparentemente, o rosto da irmã dele mudou, e se ele parecer normal, a irmã com certeza vai se sentir mal. O Tion então faz ao Bion uma pergunta delicada, se ele sabe que só tem um mês de vida. O Bion não se surpreende porque ele também já sabe disso. O Bion admite que foi difícil quando chegou pela primeira vez ao reino demoníaco e teve que acumular mana suficiente para sobreviver. Depois, ele sentiu que a mana e a energia demoníaca estavam no mesmo nível, e por causa disso, o Bion ficou em paz por muito tempo. Porém, algo terrível aconteceu não faz muito tempo. O manhole da Dia emaranhou e a energia demoníaca dela começou a sair do controle. O Bion diz que tentou forçar a abertura, mas isso danificou o próprio manhole dele no processo. O Bion diz que vem se virando, mas a Dia tem dormido porque prefere comer frutas com o veneno do sono. O Tion percebe que a Dia se coloca intencionalmente num estado de coma para desacelerar a energia demoníaca que está devastando o sistema dela. Aí cai a ficha no Tion que existe uma poção que pode ser feita com mandrágona para curar o manhole. O Tion percebe que o Bion não sabia disso, por isso não fez. Enquanto isso, a Dia está passando perrengue na caverna onde está escondida. O Bion fica chocado em saber que ele e a Dia podem viver. O Tion não culpa a ignorância do Bi, porque ele mesmo só sabia dessas coisas porque estudou farmacologia no laboratório desde os 15 anos. O Tion diz que tudo que ele precisa é beber água refinada de um manhole infundida com as raízes que sobraram de mandrágona. O Tion sempre achou que os restantes eram insignificantes, mas na verdade eles absorvem energia demoníaca no subsolo, depois brotam em novas entidades até se multiplicarem mais. É basicamente uma fonte de vitalidade por si só. Por causa disso, qualquer água refinada feita das raízes restantes mostra efeitos notáveis na regeneração de manhole.
O Tion nunca achou que isso seria útil para ele, mas está gratão por estar criando mandrágonas. O Tion então diz ao Bion que ele vai sair para conseguir isso. O Bion fica chocado ao ouvir que o Tion está disposto a ir ao mundo humano para buscar água refinada. O Tion aponta que o óbvio, o Bion não pode ir por causa da maldição nele, por isso tem que ser o Tion. Porém, ele pede ao Bion que fique de olho na Nari no Gu enquanto ele estiver fora, já que o alquimista que vai fazer a água refinada vai exigir pagamento. O Tion pergunta ao Bion se ele tem dinheiro, mas ele diz que não. Entretanto, ele tem uma boa quantidade de coisas que ele coletou de caçadores. O Tion pega os itens e garante ao Bion que vão ser suficientes para o que ele quer. O Tion segue para o mundo humano e se encontra com o Bong-Su para dizer que precisa de um alquimista. Felizmente, o Bong-Su virou um guia respeitável e diz ao Tion sobre uma filial de alquimia que abriu no Curtiço. Ele planeja levar o Tion até lá porque é a melhor chance de encontrar o que ele precisa. O Tion percebe que o Bong-Su está usando pesos de areia nos braços e nas pernas e pergunta por quê. O Bong-Su menciona que está construindo resistência para ficar forte igual ao Tion. O Tion fica surpreso ao ouvir isso e o Bong-Su diz a ele que já sacou que o Tion é um caçador incrível, porque basicamente entra no reino demoníaco só com o próprio corpo. Em pouco tempo eles chegam à loja de alquimia e o Bong-Su diz ao Tion que um novo gerente de filial chegou há pouco tempo e dizem que ele é muito habilidoso. Além das habilidades, ele tem boa personalidade. Nesse momento, eles veem o tal gerente à distância recebendo uma ligação do agiota. O Bong-Su menciona que o gerente originalmente trabalhava na filial da Cidade de Ouro há 20 anos, mas foi rebaixado e transferido para o Curtiço, e além disso cortaram o salário dele. O Tion acredita que o cara fez alguma coisa errada, por isso foi obviamente rebaixado. O Bong-Su então explica que, pelo que ele ouviu, um dos seus superiores estava secretamente tirando dinheiro dos pacotes destinados ao Curtiço. No entanto, quando o alquimista Kim denunciou isso, ele foi expulso como um encrenqueiro e foi assim que acabou no Curtiço. Nesse momento, o Kim nota a presença do Bong-Su e o rosto triste dele muda na hora. O Bong-Su então diz que o Tion precisa de um alquimista. O Tion usa seu poder para avaliar o cara e percebe que ele é claramente habilidoso. Assim que termina de apresentar os dois, o Bong-Su vai embora dizendo que precisa ir treinar. Dentro do escritório de alquimia, a atendente está reclamando do retorno baixo quando o Tion e o gerente entram na sala. Ao entrar, o Tion vai direto a ponto, perguntando ao Kim se ele consegue fazer água refinada de Money Hall usando mandrágora, já que ele é rank A. O Tion acrescenta que precisa de cerca de 2 litros da água refinada. O Kim acha que o Tion tá falando besteira, porque ele sabe que não tem mandrágoras no Curtiço, e além disso, fica se perguntando como o Tion sabe o rank dele. O Kim tá prestes a recusar a proposta por falta de ingredientes, quando o Tion tira raízes minúsculas de mandrágora que contém energia demoníaca densa. Chocante! O Kim fica completamente pasmo porque as raízes parecem absolutamente frescas, como se tivessem sido colhidas agora. O Tion então menciona que pretende pagar pelo serviço do Kim com especialidades da região costeira. Ele entrega uma bolsa pro Kim dizendo para avaliar tudo que tem dentro. O Kim dá uma olhada na bolsa e vê pérolas negras de rank S, deixando o pasmo porque nem a sede já viu. Além disso, tem mariscos gigantes e musgo vermelho. O Tion então pergunta ao Kim se tudo isso vai ser suficiente para cobrir a taxa de fabricação e ele diz que sim. Na verdade, o ingrediente todo dá mais do que para comprar o prédio inteiro. A atendente diz ao Kim que precisa pegar o equipamento de avaliação, já que itens de alto valor também exigem equipamento caro para avaliar. Depois que a atendente sai da sala, o Tion vê uma mandrágora num tubo e pergunta ao Kim sobre ela, já que ele diz que não tinha nenhuma. O Kim menciona que a mandrágora que ele tá olhando tá morta há uns 10 anos, o que basicamente significa que todos os efeitos medicinais se foram. O Kim só manteve por causa do interesse dele em pesquisa com mandrágora. Nesse momento, o Tion menciona que a mandrágora ainda tá viva, chocando o cara. O Tion então alimenta a planta com mana e, pra surpresa do Kim, a mandrágora reage. O Tion menciona que a mandrágora tá em estado de coma porque esgotou sua energia demoníaca. O Kim não é até acreditar no que tá acontecendo, porque ele mesmo já alimentou a mandrágora com mana várias vezes. Nesse instante, o chefe malvadão do Kim, o An, entra na sala e não perde tempo em tirar sarro do Kim e do escritório lixo dele. O Kim fica surpreso de ver o homem ali e pergunta por que ele veio ao Curtiço. O An diz que recebeu um relatório de que algo bom acabou de entrar no laboratório, por isso ele apareceu. O Kim fica surpreso ao ouvir isso, levando a se perguntar se o assistente já tinha entrado em contato com o An. O An também fala dos subordinados dele, um par de gêmeos usuários de habilidade. E então se volta pro Tion para se apresentar como An Jiang, o diretor da Associação de Alquimia. Ele quer que o Tion vá com ele para a Cidade Dourada, promete cuidar dele, continuando a dizer que está preparado para dar ao Tion um contrato exclusivo que ele nunca vai conseguir com o Kim. O Tion então pergunta ao An sobre a verruga no nariz, porque ele quer saber a relação com o Bokniak, e ele cai na gargalhada quando ouve isso e revela que o Bokniak é o avô dele. O Tion consegue ver claramente a semelhança lixo entre os dois, porque o Bokniak era o responsável pelos experimentos que o transformaram em quimeras, ele era um cientista podre que nunca se importou com as crianças, e ainda tem a verruga no nariz igual ao Neto. Num momento em que o Tion confirma que eles são parecidos, ele acerta o An com tanta aura que ele cai nos joelhos. O Tion falou quanto ele tá desapontado pro An ser igual ao avô ganancioso e bêbado de poder. E o An fica genuinamente confuso, e o Tion decide que ele tem uma pergunta simples que vai determinar se ele vive ou morre. Com tanta fúria nos olhos, o Tion pergunta ao An se o laboratório TDA ainda existe. E o An responde que não faz ideia do que o Tion tá falando, deixando o Tion perguntar de novo se ele realmente não sabe do laboratório de pesquisa de quimeras, onde o Bokniak trabalhou como pesquisador sênior. O Kim tá escondido atrás de alguma coisa e fica surpreso de ouvir o Bokniak, que ganhou o Prêmio da Paz, na verdade trabalhou num laboratório legal. Ainda no chão, o An repreende o Tion, dizendo para ele não sujar o nome do avô dele, porque ele trabalhou duro para formar nova geração na universidade. Mesmo depois de se aposentar, ele doou toda a sua fortuna para as famílias das vítimas dos portais, e foi isso que rendeu o Prêmio da Paz.
O Xion percebe que o Bokniak decidiu fazer uma confissão pública depois de matar tanta gente nos bastidores. Ele estava esperando que ele ainda estivesse vivo por ser despertado, mas ele morreu rápido. Ele pergunta se foi um efeito colateral de cair da janela. Isso choca o Wan porque o incidente não era conhecido do público e ele fica curioso. E o Xion menciona que foi ele que empurrou o Bokniak da janela porque ele transformou crianças sequestradas em quimeras. Ele ameaçou empurrá-las para dentro de um portal, mas o Xion agiu primeiro e empurrou o cara pela janela. O Xion então diz a Wan que vai dar só uma chance. Ele quer que ele vá de volta investigar o laboratório TDA. Ele avisa o Wan que vai estar lá para encontrar ele quando chegar a hora certa. O Xion tá surpreso de ter encontrado a prole do Bokniak no cortiço. Ele se lembra de como submeteram ele ao experimento poloroso quando ele tinha 9 anos e de como as partes monstruosas começaram a aparecer no corpo dele na fase dos 20 anos. Dali em diante, ele realmente não lembra o que aconteceu. Ele percebe que basicamente estava seguindo ordens e instintos sem conseguir pensar por si mesmo. De repente, ocorre a ele que o nome do laboratório pode ter mudado, porque faz muito tempo. Logo depois, o Qin volta do seu laboratório com a água refinada que o Xion quer. Ele fica impressionado por ele ter sido muito rápido nisso, mesmo sendo o alquimista rank A. O Qin revela que os ingredientes eram tão bons que tudo correu bem. Então o Xion pergunta se ele estaria disposto a assinar um contrato pessoal com ele e promete dar os ingredientes restantes. O Qin fica chocado quando ouve que o Xion ofereceu um contrato exclusivo além dos ingredientes caros que ele tem. Lágrimas de alegria começam a cair dos olhos dele quando o Qin ouve isso, deixando o Xion confuso, porque ele acha que ofereceu um negócio ruim. O Qin então menciona que ele era originalmente do cortiço, e quando era jovem, os pais dele fizeram um empréstimo privado enorme. Ele prometeu que pagaria, mas por mais que tentasse, sempre ficava no mesmo lugar. O que o Xion acabou de fazer pra ele é considerado a maior condialidade, deixando ele se perguntar quanto ele pode retribuir. O Xion nem tá acreditando que o cara já tá pensando em pagar de volta. O Xion então diz ao Qin que tudo que ele quer é que eles continuem trabalhando juntos. Ele sabe que tem coisa de que ele ainda vai precisar do Qin no futuro. Como o negócio dele acabou, ele percebe que é hora de voltar, mas espera que nada tenha dado errado na ausência dele. Como ele temia, a Dia tinha surtado e espancado Urbium. Mesmo apanhando, o Urbium tá decidido a manter a promessa de manter as crianças seguras e finalmente decide enfrentar Iman. Uma batalha feroz, ele dispara em direção a ela em grande velocidade. Ele a derruba no chão, mas de repente uma barreira estranha cobre ela. O Urbium tá se perguntando o que tá acontecendo quando finalmente percebe que foi o Xion quem colocou uma cobertura de água viva nela para contê-la. Todo mundo fica aliviado com a chegada do Xion e o Urbium pergunta se ele conseguiu o remédio. O Xion garante que trouxe com ele. Ele diz pro Urbium dar um frasco pra Dia e pegar o outro pra ele mesmo. Depois de beber o remédio, a Dia se acalma e mais tarde acorda à noite com a Nari dormindo ao lado dela. A Dia se levanta achando que é um sonho até ver o Urbium e o Xion sentados juntos perto do fogueira. Quando o Xion se volta pra olhar pra Dia, ela quase desmaia e grita perguntando pro Xion quem ele é. O grito da Dia acorda a Nari do sono dela e não perde tempo em agir toda amigável com a Dia. O Urbium então diz pra Dia ver a money hole dela e quando ela verifica, percebe que tá completamente curada. Além disso, o rosto dela voltou ao normal. A Dia fica pasma com isso e pergunta pro Urbium onde ela encontrou as pessoas na casa deles. O Urbium tá surpreso de que ela não reconheça o Xion quando é ela que tem chorado pra ver ele. O Urbium entende que tá já faz muito tempo, por isso ela não reconhece. No entanto, depois de olhar de bem, a Dia finalmente percebe que o Xion é o número 1. Ela corre pro irmão pra confirmar se realmente tá olhando pro número 17 e ele diz que sim. Em vez de agir toda amigável, ela decide aurar perguntando se tem mais musgo vermelho. O Urbium responde que não tem mais musgo vermelho, mas a Dia não é surpresa porque o Xion sempre foi a pessoa menos empática com empatia. Mesmo assim, ela tira a máscara pra agradecer ao Xion por tudo que ele fez até agora. De repente, a Nari nota algo brilhando no mar e a Dia explica que é uma fada do mar. Aparentemente, elas basicamente são cavalos marinhos que vivem no fundo do mar, mas a Dia e o Urbium deram pra elas o apelido de fada do mar porque parecem fadas. E brincam com elas. Aparentemente, os cavalos marinhos só saem à noite e voltam quando o sol nasce. A Dia revela que se eles seguirem as fadas do mar, elas podem encontrar um quartzo amarelo brilhante. E é aí que cai a ficha no Xion de que ele havia esquecido o objetivo principal. O Xion então pergunta quando o sol vai nascer e a Dia diz que vai sair bem em breve. Sendo assim, o Xion decide que precisa dar um mergulho. Enquanto isso, do lado de fora, os cientistas registraram a última localização conhecida da quimera mecânica sendo a região costeira. Os cientistas estão numa reunião quando o Wan liga pro Myeong-do perguntando se ele sabe alguma coisa sobre o laboratório TDA. O Myong diz que nunca ouviu falar do laboratório, e o Wan menciona que era um laboratório legal que funcionou há muito tempo. O Myong tenta dizer ao Wan que o laboratório Hanbit não faz o tipo de coisa que ele está procurando. O Myong menciona que o Bokniak sempre disse a ele para ser um pesquisador íntegro e honesto. Depois da ligação, o Myong começa a se perguntar como o Wan soube do laboratório legal. Logo, um dos assistentes dele entrou na sala dizendo que eles conseguiram criar uma mandrágora de metal líquido. O Myong tá feliz com a nova criação porque as mandrágoras são bem excepcionais quando se trata de afinidade. Ele tá feliz de ter deixado um pouco de metal líquido para trás. Ele tem certeza que a mandrágora de metal vai atrás da Nari e vai conseguir encontrá-la rapidamente. Ele ordena triplicar a recompensa pela Nari e também envolver todos os caçadores classe A. Ele tá desesperado para encontrar a Nari de qualquer jeito porque considera a obra máxima da vida dele. De volta ao reino demoníaco, o Urbium fica em frente ao mar e se lembra da conversa que teve com o Xion sobre o quartzo. Aparentemente, o Xion tinha dito a ele que queria usar isso na casa dele, chocando o Urbium, que percebe que o Xion tem se divertido no reino demoníaco. O Xion então pergunta ao Urbium se ele gostaria de visitar o mundo humano, e o Urbium diz que não está totalmente curioso, mas gostaria de ver como as coisas mudaram. O Xion então disse a ele que poderia realmente ajudar a se livrar da maldição no corpo dele. O Urbium fica curioso com isso e o Xion fala sobre o alquimista, dizendo que o Qin é bem habilidoso.
O Xion diz que quer fazer o Qin pesquisar feitiços, mas pede ao Urbium para não criar muita expectativa. O Urbium começa a chorar enquanto pergunta ao Xion por que ele sempre ajuda eles quando eles nunca fizeram nada por ele antes. O Xion revela que olhar para os irmãos impressiona ele e faz ele se perguntar se existe algo mais importante do que sobreviver. O Xion diz que ajudando o Urbium e a irmã, ele acredita que vai encontrar uma resposta. Agora, de pé em frente ao mar límpido, a irmã aparece de repente ao longe e joga uma corda para ele, dizendo para puxar sem saber o que é. O Urbium puxa, mas percebe que é realmente muito pesado. O Urbium usa toda a força para puxar com tudo e consegue tirar o item pesado da água. Acontece que é uma grande quantidade de quartzo. O Urbium fica completamente pasmo quando vê isso, pois não consegue acreditar que o Xion e a equipe mineraram algo tão grande. A Nari e o Xion se divertiram nadando na água enquanto mineravam o quartzo. Quando chegaram às fadas do mar, era absolutamente lindo, como um palácio amarelo. A Nari diz ao Xion que gostaria que eles visitassem o palácio outra vez por causa de quantas pedras tem lá. O Urbium pergunta ao Xion como ele planeja levar tudo para casa. O Xion então diz que vai ter que começar a pensar nisso. De repente ele avista um pássaro de bico de papagaio voando acima deles. Ele se pergunta por que um pássaro que normalmente se move em bando de repente está voando sozinho. A Nari fica encantada com a visão do papagaio e diz que ele é muito bonito, mas a Zia diz a ela que vai mudar de ideia quando chegar mais perto. A Zia diz que os pássaros têm mais de 4 metros de comprimento e são extremamente agressivos. Por serem tão terríveis, a Zia e o Wooden nem mexem com eles. No entanto, o Urbium já conhece a ideia maluca passando pela cabeça do Xion. A Zia confirma isso dizendo que ele estava basicamente procurando um caminhão e o pássaro apareceu. De volta a casa, o Kishiki ainda está trabalhando em construir sua mana e consegue ver que a manhole dele está realmente ficando maior. Ele está impressionado com o que conseguiu e acredita que o sonho de se tornar um caçador rank A pode realmente se tornar realidade. Ele está pensando nisso quando a mandrágora de metal aparece atrás dele. Ele entra em pânico quando vê a criatura estranha, mas as preocupações dele não acabam porque atrás da mandrágora estão 3 caçadores rank A assustadores também. Os caçadores reconhecem o Kisep graças à cabeça careca dele e não perdem tempo em tirar sarro. Aparentemente, eles foram os que intimidaram Kisep quando ele foi fazer o exame de promoção. O Kisep está em pânico quando de repente percebe que 3 mandrágoras no jardim estão firmes defendendo o território e fazendo isso de um jeito mais estiloso. Os caçadores ficam empolgados com as mandrágoras por causa do quanto valem. Um dos caçadores se aproxima da mandrágora para tentar enganar. O Kisep já está se preparando para dar a vida para proteger as mandrágoras quando a maior delas dá um chute no caçador tão forte que ele sai voando para longe, surpreendentemente. Por sorte, o Xion e a Gia chegaram a casa ao mesmo tempo, deixando-os perguntando quem está causando confusão na casa do Xion. Aparentemente, os dois tinham ido na frente do Xion para chegar à casa dele, porque o pássaro de bico de papagaio estava voando tão devagar graças ao Xion ter batido nele enquanto tentava domá-lo.